Fala, Vitor. E aí, Vitão? Tudo bem? Tudo em cima? Ótimo. Eu tô comprado em Embraer, então estou muito tranquilo hoje. Cara, eu tava olhando aqui, Embraer subiu 189% nos últimos 12 meses. Cara, eu quase que a gente encerrou ela, mas por muito pouco. Aí eu falei, deixa mais uma quinzena, vamos ver o que acontece. Meu Deus, se eu tivesse encerrado ela nessa quinzena, cara, eu ia chorar, eu ia passar mal, eu ia passar mal. Deve estar sendo o driver principal de quase todas as carteiras aí, né? É, a gente tinha na 15 só, cara. Sim, Só em uma. Mas tá bom, essa carteira, pô, tá com ouro e Embraer. Então, mano, não tá, estamos tudo bem hoje. tudo ótimo. Tudo ótimo. A gente tomou, né, assim, uma invertida, né, de fluxo de dezembro para janeiro, com essa bruta recuperação, consumo local recuperando pra É, caramba, real estate voou. Cara, aí é óbvio, né? Pô, a gente tava bem dolarizado, a gente ficou um pouco para trás, mas, cara, o que a gente perdeu ali de delta em janeiro, a gente já tá recuperando agora em fevereiro. sim. Pois é, e a gente tá vendo um fluxo positivo, né? Os caras estão voltando, parece. Por enquanto, né? Eu já vi que o. Cara, eu tenho muito medo que eu falei no nosso call de manhã, né, Vitor? A gente está em recesso parlamentar, cara. Sim. Então, assim, o Brasil dá certo quando esses caras ficam quietos. Se largasse, a gente se virava. Mas eles conseguem fazer, né, caca. Então, assim, eu já vi que o radar já voltou, já começou a falar de isenção de imposto de renda para R$ 5.000. Cara, o negócio já tá ruim. É só vai lembrar a galera, puta, mano, não, os caras vão fazer isso. É que a galera esquece, né? Memória curta. É, Então, aí quem não está comprado nisso aqui hoje, ó, tá perdendo. É impressionante, cara, Embraer. Ai, ai. Mas vamos lá, a hora que ele- você quiser. eles podiam nos avisar, né? Quando vão sair mais contratos desses, né? Você viu? E sabe por que que eu tava assim já, cara? Porque assim, a gente, né, tem os fundamentalistas e a gente vai, cara, surfando aí os principais teses fundamentalistas. Cara, depois dessa porrada nos 2 últimos anos, né? Então ela vem subindo bem desde 2023, depois 2024, agora 2025. Pô, galera com razão já fala, pô, cara, tá exigente o valuation, já não tem mais muito upside. E ela veio fazendo, você vê que dentro da dinâmica de tendência dela, ela começou a fazer topos, cara, cada vez menores. Então, ou seja, essa pressão vendedora aqui poderia ser um grande pretexto para, cara, isso aqui reverter e realizar, né? Eu já estava vendo isso. Aí o último topo já veio com um momento bem ruim. Então, cara, foi um monte de fator de momento ruim que deu um alerta, né? Mas Sim. ainda bem que o controle de risco ainda, cara, não tinha sido acionado. Aí, ou seja, aí a gente só reduziu. A gente saiu de 7 para 6. Então tá bom. Boa. Bom, Vitão, conforme eu havia comentado contigo antes, hoje de manhã a gente teve ali uma revisão de cenário contigo. Cara, eu achei a revisão bem completa, achei muito bom. E hoje, se tu pudesse passar um overview para a galera do que tu nos passou ali de manhã, acho que seria bem bacana. Vamos, claro. Isso é um prazer enorme. É o que a gente, na verdade, passa para vocês, é o que a gente põe nas carteiras aqui, o Vitor sabe, né? É o É, que a gente está operando. E assim, a gente, né, vou colocar aqui ó, né, as premissas que a gente começou na parte da manhã, fazer igualzinho. Faz um overview macroeconômico mais recente, tá? Vocês estão vendo aí, né, Vitor? tá aparecendo. É, então, pessoal, o cenário a mensagem, né? A gente começou o ano, a gente já teve acho que dois, três calls institucionais, né, com a Avel, e a gente vai atualizando nossa visão para mercado, e foi exatamente a pegada inicial foi, cara, né, a gente teve mais uma alta de Selic, o Banco Central colocou mais uma alta, é, eu achei que a ata veio dovish, não é uma postura ideal para o cenário atual, né? Então, acho que o ânimo de mercado que a gente teve foi o seguinte, né? Nós tivemos um Trump mais light,
né? Uhum. Mas ele já falou, já deu para ver que o negócio vai ser complexo com ele. A gente teve índices de desaprovação do governo, cara, voando, obviamente, e tivemos também uma realização de lucro pontual no dólar, que ajudou bastante aqui. Tivemos, assim, cara, uma conjuntura de menos piores, né? Aí veio o Galípolo, também não chutou o balde, mas quando você pensa nas entrelinhas, pô, cara, ele tirou o futuro, ele não deu guidance nenhum. Do jeito que vai o mundo, para mim está claramente que o guidance devia ser para mais altas, né? Uhum. Então, eu acho que já teve interferência política, né? Porque não é um comportamento de um cenário que a gente está vendo preocupante. Se o Trump colocar medidas inflacionárias, os Estados Unidos crescendo forte, aqui o desemprego nas mínimas e ato de serviço apertadíssimo, cara, e assim vai, né? Então, ou seja, a gente tem uma conjuntura de piora internacional e aqui continua ruim, né, para o fiscal. Então, a gente já viu um Galípolo dovish, que não fez muito sentido, mas acho que o pessoal esperava tudo muito pior, um Trump pior, um Galípolo pior, e é aquele negócio, o mercado sobrevendido, a gente respira, né? Sim, Mas é o tom da mensagem, pessoal, foi assim, não confundam fluxo com macroeconômico, né? E eu tenho comentado nas mesas institucionais que o fluxo tem sido horroroso, as pessoas têm errado demais. A massa, pessoal, o indivíduo é inteligente, mas a massa às vezes é burra, tá? Então, qual que é a ideia? Tomar cuidado com o fluxo explicando o macro. É exatamente ao contrário, o macro explica o fluxo e às vezes tem a divergência. E é o trabalho do investidor entender se há divergência ou não. E o lucro está exatamente nessas má precificação dos ativos, tá? Então, qual que é a ideia? A gente não pode tirar do radar que o nosso fiscal continua muito ruim, não há espaço nenhum para quebra de juros nos Estados Unidos. A gente volta a pegar uma correlação positiva de juros com os Estados Unidos, depois de maio eu vou mostrar para vocês. Então, ou seja, a conjuntura é de cautela, não é de aceleração de volatilidade. Então a gente viu respiros pontuais em cíclicas, mas não vemos nenhum sinal macroeconômico de alteração da posição que a gente veio carregando desde 24. E lembrando que a nossa carteira em 24 foi a melhor carteira da grade, XP, BTG, Safra, entre outros, todo mundo, tá bom? Então a gente não mudou a nossa postura em função de um cenário mais leve no início do ano, tá? Eu acho que essa é a primeira ideia. Galípolo mesmo já colocou na ata que essa inflação ela vai correr fora da meta, e depois eu vou mostrar para vocês o grande inimigo do brasileiro, tá? E aí nós tivemos um cupom, como eu já expliquei, acho que aqui já não demanda muito explicação. Tivemos um desemprego ainda baixo, agora a ideia é ver até onde vai. Hoje nós tivemos o índice de serviço brasileiro, né, para baixo e isso já era esperado também. Então, assim, não existe almoço grátis, pessoal. Vai desacelerar, tá? Não tenham dúvida. Ah, será? Não, vai desacelerar. E, ou seja, cíclicas tem que tomar mais cuidado, ok? Então, o desemprego continua forte e isso aqui ainda é um gerador de inflação, tá? A indústria se segurou relativamente bem aí, né, nesse início de ano, tá? Mas eu vou mostrar os serviços para você. E aqui é o nosso o PCE, né, o principal indicador de inflação nos Estados Unidos, que continua forte. Então não há, sim. por enquanto, nenhuma probabilidade de redução de juros. A expectativa de redução de juros, aí agora realmente não, tem duas escolas aí. Trump coloca medidas inflacionárias, a economia continua indo bem e o Fed tem que agir. Essa seria uma medida aí para cima nos juros, tá? A outra escola diz: Trump coloca um monte de medida inflacionária, isso começa a pesar na economia, aí o Fed tem espaço de redução de juros para ter uma economia em desaceleração em função de uma inflação mais alta. Também existe. Cara, não dá, na minha opinião, não sei, Vitor. Cara, eu acho que os dois cenários estão aí, né? Sim. Para mim, os dois cenários. A gente vai ter que monitorar o que vai prevalecer, tá? E essa agenda, essa semana é muito importante. Já saíram aí nos calls de atividade nos Estados Unidos, arrefecendo na margem. Os índices de atividade na Europa arrefeceram na margem. E temos payroll na sexta-feira, que é Ah, bem importante. até legal compartilhar, então. Ontem também a gente teve o Jolts, né? Um pouco abaixo das Uhum. expectativas aí. Até Sim. talvez, até queria te perguntar o que tu vê essa inflexão mais forte aqui no Treasury de 10 anos. A gente vê que ontem teve uma correção mais forte até em função desse Jolts mais fraco, né? É, na minha opinião, exatamente, assim, o que eu vejo?
Hoje nós tivemos esses dados de atividade enfraquecendo. Então, eu vejo dois motivos para isso. O primeiro seria proteção, tá? Pessoal tirando dinheiro de ativos de risco e comprando papel. Então, vocês vão ver que o papel está subindo, né? Quando o papel sobe, o yield cai. Na minha opinião, estão comprando papel para proteção. E o outro motivo de comprar papel seria aí sim uma precificação de Fed com, né, olhando, opa, né, os serviços já vieram mais fracos, PMI mais fraco, e ajudou um pouquinho, tá? Então, acho que tem esses dois fatores aí. Como o ouro está decolando, e o ouro para mim é um grande indicador assim de, cara, proteção, e também tem um nível especulativo, mas assim, não tem absolutamente para mim nenhuma hipótese de queda de juros, pelo menos nos próximos 2, 3 meses nos Estados Unidos. Então, se cair esses juros forte, para mim é assimétrico, tá? Tá. E aí o que eu queria colocar aqui era isso aqui que eu mostrei para a mesa da Avio de manhã. Gente, a nossa inflação, cara, continua bem forte, tá? Nossa inflação alimentar está em 7,69 ao ano. É muita coisa, né, Vitor? E é aqui Sim. que vai pegar a roda, tá? Então, qual que foi o primeiro call para a mesa? Pessoal, quem for participar de cíclicas, não, eu quero participar, quero estar em consumo, vai para alta renda, tá? Onde a alta renda é menos elástica, ou seja, ela é menos afetada por inflação e PIB. Quem são os caras? Vivara, Iguatemi, tá? Arezzo, são marcas que não estão tão atreladas ao povo, povão, B, C, D, e ainda vai. Então, ou seja, as classes mais baixas elas vão ser afetadas muito mais fortemente pela essa inflação alimentar e inflação ampla, etc., do que as marcas mais high-end, né, voltadas para a alta classe. Então, a gente vê, pelo menos no primeiro semestre do ano, um call mais favorável, talvez não excelente, mas é o famoso menos pior. Onde que vai impactar menos? Marcas de alta renda, tá? Então, esse acho que foi um dos primeiros calls aí para a gente balizar as nossas estratégias, né, Vitor? Uhum. Tá? Em relação aí, pessoal, à estratégia geral, então a gente viu um movimento de recuperação, respiro. Lembre-se que a gente estava sobrevendido, né? Tendência de baixa, tá? Aí o mercado veio por todos esses fatores, numa conjuntura, cara, menos pior. Aí o dólar ajudou muito também, né? Querendo ou não, o dólar ah, é um carrego inflacionário, então se o dólar cede, isso tira um pouco de impressão do Banco Central também. Parte desse movimento está tudo atrelado à taxa Selic, né? Então, cara, a gente está com juros real enorme. Isso atrai capital, né? Nós tivemos um Trump mais leve, os emergentes, né, ficaram mais atrativos, tivemos ali o Alípolo também tirando um pouco de risco político. Então, cara, a gente caiu, mas ainda não consideramos uma mudança de tendência. Então, a gente opera com uma tendência de alta para o dólar, e aí exatamente onde a gente previa 5,70 é o nosso limite. Passando de 5,70, a gente começa a ter um teste de LTA, de tendência. Aí a gente, se perder isso aqui, a gente pode ter uma dinâmica um pouco mais desfavorável para as exportadoras, para o dólar. Então, a gente pode ter uma quebra de tendência. Uma inflexão positiva nessa região, manter a tendência, e aí a gente volta a operar mais fortemente BDRs e exportações, tá? Então, Sim. qual que é a ideia? A gente vem trazendo, é outro call mais tático, a gente vem recomendando reduções de exposição em proteínas, por exemplo, que foi o call mais óbvio. Então, a gente notou, não somente pelo dólar, mas o aumento do milho, que as ações de proteínas seriam afetadas. Então, esse foi um call de redução, né? Então, ou seja, ela vem seguindo o dólar também. Então, a ideia é que a gente tem um movimento corretivo claro aqui, então a redução de exposição era interessante, tá? Em relação ao Ibovespa, a gente segue com o movimento de consolidação lateral. No longo prazo, nós não temos uma tendência de alta, nós não temos um cenário de buy and hold, Vitor. Tá? Então, o cara que está em bolsa hoje, ele precisa entender que é um jogo de dinamismo.
tá? O Pedro, nosso analista de varejo, fala muito bem. Cara, buy and hold no Brasil não existe. Você tem que ser oportunista. Os ciclos são agudos, a coisa é mais violenta. Então, ou seja, existem muitas possibilidades, existe muito dinheiro para fazer, mas você tem que ficar mais dinâmico. E essa tendência dinâmica, cara, você tem que se entender que você vai ter um ponto de compra e vai ter que ter redução, vai ter que agir. E a gente vai ajudando vocês aí. E aí eu destaquei o IFNC. Cara, que onde que estava a recuperação? Em financials. Eu falei isso mil vezes aqui nesse call, falo mil vezes para as mesas que a parte robusta das carteiras de ações precisam estar em finanças. É onde a gente vai ter o menor impacto da Selic. A gente tem um cenário bem sólido para bancos por enquanto. Não é à toa que Santander veio empurrando para cima hoje, não é à toa. Olha as oportunidades, galera. Porto Seguro, máximas históricas, tá? Eu dei esse call para a mesa de vocês mais para carteira do que trading, tá? Em meados de janeiro. Final de janeiro, quando rompeu 38, eu avisei as mesas, comprem Porto Seguro para as carteiras, tá? BB Seguridade, máximas históricas, Banco do Brasil, máximas históricas, Itaú subindo bem, tá? Então, ou seja, dentro do cenário complexo, nós temos empresas fazendo máximas históricas. Então, e você precisa entender aonde que tem que estar posicionado. E a gente tem carregado uma grande parcela nesses caras que eu falei. Porto Seguro, BB Seguridade, Itaú e Banco do Brasil, tá? Então, cara, foram calls na veia aí para a galera, fechou? Santander veio ok, tá? Mas ainda não é a nossa escolha. E Bradesco também não é a nossa escolha, tá, galera? Tá tudo recuperando hoje, mas a gente continua batendo na tecla dos dois grandes, tá? Que era Banco do Brasil e Banco Itaú. Fechado? E aí a gente colocou um cara chamado ABC Banco na revisão de carteira. Eu não mandei trading, porque para não fazer o cara não empurrar o papel antes da gente pôr em carteira, tá? Então isso aqui foi exclusivamente para carteira. Cara, o Banco ABC é um banco de extrema qualidade, robusto, sólido, focado em corporativo. Não é o nicho de preferência. Vocês podem ver que a gente tem recorde de RJ aí, recuperação judicial no Brasil, né? Então, ou seja, não seria o nosso favorito. Mas, cara, é um cara que paga de 8 a 9 de yield por ano e é um cara que estava operando 0,7 book value. Cara, de graça, tá? Pela qualidade e pelo que paga de yield. E aí a gente viu um duplo suporte aqui nessa região, tá? Uma LTA gigante lá de trás, um suporte aqui na paralela, e quando ele ganhou a média de 50, a gente entendeu que ele estava em reversão e aí a gente entrou até 23. Então, cara, hoje a gente tem Banco do Brasil, Itaú, BB Seguridade, Porto Seguro em outras carteiras e agora a gente abriu o Banco ABC, que, cara, fenomenal, tá? Então dá para surfar isso até 23 aí, Vitor. Show, maravilha. Beleza? Tá? Esse trade foi lindo, estou muito feliz. Também. Aí, trades, tá, pessoal? Tô fazendo tudo que a gente está posicionado, tá? O ouro, quantas vezes eu já falei do ouro para vocês, Vitor? Muitas. Eu sempre mando no grupo Mínimo. lá também. Muitas, muitas. Eu fico enchendo o saco. A gente teve uma quebra de correlação com inflação, com yield americano e dólar, tá? Mas por que que eu fiquei batendo nessa tecla? Porque não tem por onde o dinheiro ir. Porque, cara, todas as incertezas que o Trump ele traz para a mesa, cara, ninguém quer ficar posicionado forte em nada. Pô, de uma hora para outra vem taxa, depois não vem, vira, vai. Então isso tira, incerteza tira confiança. E se não tem confiança, a galera tira dinheiro do mercado. Esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Ele foi para emergentes, ele foi para o ouro, ele foi um pouco para título. Você vê o DI subindo lá, os juros americanos subindo, perdão, o papel subindo, os juros caindo. Então, ou seja, a gente teve uma rotação setorial. Tá? Então, cara, esse ouro empurrando máximas, uma hora ou outra a aura tinha que ir. Tá? Então a Aura voou, andou acho que 10% nos dois últimos pregões, tá? Era a maior posição em carteira aqui. E eu gosto muito do Gold 11, galera. Gold 11 hoje rompendo resistência com um gapzinho. Cara, aqui tem trade.
Porque se o nosso radar colaborar pro dólar, esse cara vai andar, tá bom? Então, quem não pegou aura, vai para gold. Então, vai, fecha o olho, confia e joga stop, né? Mas aí a gente precisa do real caindo, tá? Esse é o único problema dela. Então, se você entender que o real vai parar de subir e o dólar vai começar a subir, você enfia isso aqui no, cara, põe capital aí no Gold 11, tá? Alguma dúvida aí, Vitor? Cara, Vambora. por mim tá tranquilo. Fechado. Então, ou seja, o resumão para as mesas, que eram para manter as carteiras dos clientes em financials, a gente já tem falado isso há muito tempo. Resumão, Aura 33 voando, Gold 11 na ponta comprada, tá? Embraer, que a gente antes do pregão, cara, eu falei, ó, a gente tá reduzindo, cara, pode ser um stop. Não, mantém, quem tem, mantém, tá? Que continua sendo a nossa principal exportadora. Aí, em VVB11, aqui tem um call que a gente acabou mudando, que eu gostaria de passar para vocês. A gente teve um impacto em AI, inteligência artificial, e o índice americano, ele tem um carrego enorme desse setor. Tá? Então, ou seja, o índice americano ele pesou. Eu não queria ficar tão posicionado em AI até entender qual vai ser a brincadeira, tá? Então, o que que eu fiz? Eu reduzi a exposição no índice amplo e VVB11, que é o S&P, e fui para Meta, que lá fora está voando, máximas históricas, tá? E eu fiquei com a Amazon. Então, o call para a nossa carteira foi sair do índice amplo e exposição AI para ir para Software as a Service, que é exatamente a parte da Amazon Cloud Server deles, que é o que está puxando, e Meta, que é software na veia. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente saiu de AI e foi para software. E eu não queria ficar em VVB, então nós fizemos essa transição também lá para as carteiras. Pessoal, nós encerramos a operação em Prio, tá? A gente ficou só com Petro. Petróleo não anda, China não engata, China não vai engatar, tá bom? Eu já falei isso também 1000 vezes. A Vale perdeu o suporte. Por enquanto, cara, a Vale acho que fica ali no chove e não molha, tá? Mas não temos grandes catalisadores para a China. Então, e se não China não anda, petróleo também é afetado. Então, a gente acabou encerrando posição em Prio, fiquei só com Petro. Tá? Então, a redução de exposição de Junior Oils também é válida. Ah, Google, já falei. Google, pessoal, stop, tá? Até, então, caso tu queira uma ajuda, eu vou te mandar no chat aqui as posições que a gente tem aberto pelos calls táticos também. Bora, vamos lá. Vamos falar de trade, então. Pô, o trading foi bem, algumas, né? A gente saiu na proteção, a maioria deu boa, cara. Foi um negócio bem legal. Então, foi SBSP3, né? Pessoal, SBSP3 andando bem. Gente do céu, que bonito, hein? Vamos lá, Lindo, eu estou lindo. posicionado. É a maior posição que a gente tem em utilities, tá? Aqui na 15. Qual que é a ideia, pessoal? Dentre a maioria das empresas do setor, ela é a única que, quando você olha de uma ótica de longo prazo, ela é a única que está em tendência de alta, tá? Uma das únicas. Eu acho que Semig ainda, cara, dá para dar uma choramingada, mas, cara, realmente, quem está em tendência de alta para mim é Sabesp. Então, ela mantém uma LTA, ela está consolidada e o alvo era 100. Então a gente entrou em posição aqui. O call veio através de um padrão chamado Red Bar Ignored, que é uma barra de venda ignorada. Isso deu muito certo, tá? Não muito certo no início, mas o carrego e a proteção tá dando muito bem. Então o alvo é 100, tá? Então gostamos bastante para as carteiras e para o trading. 100 deve bater alvo, tá? Intelbras, pessoal, um movimento de recuperação aqui, depois de uma porrada, o analista viu um movimento de reversão positiva e continuou em pullback, tá? Então, é uma empresa que, cara, já deu muitas alegrias, ela é uma empresa que era muito bem cotada e tem sofrido bastante nos últimos tempos, tá? Mas a ideia aqui é que a gente tem um movimento de recuperação e tá ok, tá? Aí a gente tem um call de milho, né? Isso. Ó, 1 milhão. Que lindo, 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 lindo. Pivô de alta maravilhoso. A galera já deve estar com uns zilhão de lucro aqui, né? É. Contrato alavancado, tá, pessoal? Então, call de milho, cara, fez, né, reversão, captou média aqui embaixo,
não tão, né, captado, mas aí aqui fez um pivô de alta perfeito, tá? O milho tem recuperado. E um dos problemas do setor de proteínas é exatamente o milho, tá? A base de custo de alimentação aumenta, isso você perde um pouquinho aí a, a margem, tá? Equatorial. Gente, Equatorial para mim foi uma aberração que fizeram com o Equatorial. Para a gente é top pick o carrego. Você quer carregar uma ação durante 10 anos? Carrega Equatorial. Equatorial é igual VEG, você não vende, você só compra, tá? Então, ou seja, a gente mandou um trade no movimento de recuperação aqui, eu acho que ela tem espaço de recuperação até essa linha de tendência de baixa, tá? Então vamos ver até onde vai, ok? Fechado? Deixa eu ver se tá certo. Depois eu pego aqui no Profit. Mas a gente gosta bastante aí de Equatorial, tá? E Anima, a gente mandou uma venda por agora, tá? Gente, setor altamente atrelado a juros, a consumo. Então, assim, a gente continua vendo o Icon o Icon sequer fez um pullback legal. Malemar conseguiu. Ele está fazendo para mim uma bandeira. Desculpa, pessoal, mas para mim isso aqui é o famoso levanta para cortar. Tá? Esse movimento de recuperação daqui é um movimento que é o que eu falei agora no início do call, né, Vitor? Cara, Sim, não vai para consumo, meus queridos. Não vai, tá? Se for, vai leve. Porque o pessoal está com medo, o fluxo não vai até entender qual vai ser o impacto de PIB. Então, a diferença, se eu colocar aqui o IFNC, que é o nosso financials, tá? O índice de financial, IFNC, deixa eu ver se eu consigo fazer esse estudo aqui com o ICON para dar o spread, vamos ver se vai. Cara, aí, o foi. spread nas máximas históricas, tá? Sim. Então, financials continua dando uma aula em consumo no Brasil, tá bom? É isso. Aí, que mais? Esses são os trades. Então, Anima, Isso. a gente Eu. vê. Pode falar. Não, termina a anime, daí eu pontuo. O analista viu uma perda de momentum aqui, ele tem uma análise bem forte de fluxo, então a ideia é que assim, chegou num possível topo e o analista tá querendo pegar essa inflexão. Então, esse é o call, tá? No gráfico semanal, tendência de baixa absoluta, tá? Se eu ligar os últimos topos e fundos, vai dar exatamente aqui. Aqui estava ajustado para antigo, né? Então você tem tendência de queda, você tem aí um movimento de consolidação lateral, perde o pivô, consolida, perde pivô. Cara, agora foi buscar a linha de resistência, tá bom? Show. E, Vitão, uma que faltou, que Ah, inclusive eu Sol, aproveitei aí a. Solana. Exato, eu aproveitei também para fazer preço médio na carteira, que a gente teve uma correção forte aí das criptos. Isso. Cara, aqui é trade de fluxo, assim, o pessoal fala muito bem, eu não sou especialista em cripto, tá? Geralmente, cripto, movimentos de continuação são difíceis, você compra meio que na baixa, igual o PRIO. Então, assim, cara, aqui, por exemplo, né, ó, olha a tentativa de pivô de alta no semanal. Quem pegou esse movimento aqui se lascou, tá? Então, o pessoal aqui entende que a compra realmente é mais para baixo. Tá? Então, ou seja, não dá para ficar tanto no diário, nos movimentos de pivô. Quando você acha que dá pivô, você está atrasado. Então, cara, a ideia foi, ele entende que está num nível interessante de compra e mandou balas. Tecnicamente, é uma compra de fundo. Show. Tá? Beleza, Vitão. Cara, artilharia aí de coisas. Que mais? Acho que são os principais quais são esses, tá? É, os principais que a gente tem posicionados são esses. Uhum. Esses dias um cliente me perguntou de Azul. Ah, difícil. Cara, complicado, né? A Azul tá parando exatamente onde a gente esperava que ela ia parar. O que a gente tem, pessoal? Uma indústria, geralmente a aviação é uma indústria discricionária. Cara, o juro subindo é horrível para elas que estão super endividadas. Para mim é uma venda descoberta. O problema são esses deals, né? Ah, pô, alguém comprou, de repente chega aí uma Emirates e compra Azul. Cara, isso aqui sobe 1 zilhão%. Então, assim, tem que tomar cuidado. Se for operar isso daqui, na ponta vendedora, eu operaria leve. Na ponta compradora, eu não operaria, tá? Se for, eu não sou comprador de aéreas, tá? Nunca, 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 nunca. Só vendedor. Mas se for vender, vai leve, porque pode ser alguma coisa fora do mercado aí que a gente não sabe, e aí pô, dá uma surpresa e tu toma um gap gigantesco.
tá? Mas para mim é Ótimo. uma venda descoberta. Deixa eu ver se eu tinha mais um papel aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que eu queria te perguntar. Deixa eu pegar aqui. Era a Redditor. Redditor, vamos lá. Cara, preciso dar uma... Faz tempo que eu não bato com o meu time. Setor cara, saúde, assim, geralmente é resiliente, tá? O pessoal tem compra que eu sei, eu lembro de, assim, com certeza, a gente tem compra para Fleury, tá? Agora, a Redditor eu já não me recordo. Cara, quando a gente olha para a Redditor, né, a gente dá para entender aqui claramente, tá? Que a gente está no movimento meio que de triangular, ok? No longo prazo. Então, ou seja, a primeira recomendação de Redditor é que o buy and hold não tem servido para nada. Lembra que eu falei? Toma cuidado. Se ficar no buy and hold e pegar um preço errado, você está desde 2022 no mesmo patamar. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Ah, é um excelente investimento para longo prazo. Até você ver que o negócio não anda ou te dá uns 30, 20 de queda. Aí aperta, né? A água bate na bunda e você fica, ai meu Deus, é para longo prazo, mas não funciona. Então, cara, entenda a tendência primária. Se é lateral, a gente precisa estar ativo. Não adianta ficar aqui e falar que isso aqui vai subir eterno. Então, assim, precisa operar os pontos, tá? Agora, eu entendo que era um ponto de compra, né? Ou seja, ela entrou num range aqui que ela tem representado boas entradas, tá? Que é o range aqui, assim, eu prefiro até mais na região de 22. Ela parou um pouco mais cedo, mas a gente entende que os fundos estão cada vez mais altos. Então ela respeitou essa tendência de fundos mais altos, tá? E o alvo claramente em 34. Então, cara, a ideia é o seguinte: eu não ficaria não comprar, se eu não tenho setup ainda pelo semanal. Tá? O que que eu ficaria? Eu ficaria atento a um pivô. Eu gosto bastante se romper essa região aqui, tá? Então, ou seja, ela já rompe uma LTB, já começa a ganhar, fazer topos e fundos ascendentes. Para mim, tem um trade claro se romper 28, 29. Aí você pode pegar uma estratégia curta até os R$ 33, que vai ser o alvo, tá? Aqui, Show. ó. Pronto, aqui. Tchado, Tchau, Vitão. é isso. Cara, eu acho que era isso. Foi bastante informação aí para o pessoal absorver, né? Na parte de trades ali também, acho que foi bem bacana a percepção que tu trouxe, principalmente sobre os frigoríficos, né? Eu vejo uma galera É, ainda posicionada. JBS é uma posição que tem sido muito comentada nas mesas também, né? Tem algumas opiniões divergentes aí. Chegou na minha mesa também que o pessoal espera aí um balanço forte. Quando a gente conversa com outras casas, já não acreditam num balanço tão forte. Até mesmo como tu comentou, o aumento do milho aí pode espremer também um pouco as margens, né? Das uhum, commodities como um todo. Então, acho que foi bom assim trazer um pouco dessa visão, né? Principalmente da casa. Até se quiser revisar um pouco de JBS, que era um trade que inclusive a gente estava posicionado uhum. até segunda-feira, eu acho que a gente estava posicionado. A gente saiu no 0-0. É, o analista, cara, se tem o melhor ditado de mercado é bicicleta que não pedala cai. Pô, se tu tá num trade, o negócio não vai, que sai, não vai, entendeu? É melhor sair. Eles saíram muito bem, fez um controle de risco fenomenal, o papel virou, tá? Eu ainda entendo que o JBS está em alta e Marfrig está em alta. Cara, eu até tenho uma ponta compradora a partir de 36,5, né? Então, se romper esse 36,5 eu até consideraria uma entrada, mas até que isso não aconteça, eu prefiro ficar de fora. Então, assim, como eu já tinha feito, eu falei hoje num call, nós operamos muito bem, pessoal, a parte de exportação. Galera, eu peguei Pomo, que é uma exportadora brasileira, cara, a gente saiu nas máximas. Aí, quem que eu comprei? Quando eu saí ali na região, quer ver, ó, Pomo, eu saí em mais ou menos, acho que eu saí em outubro de 2024. Aí, em outubro, olha lá quem que a gente pegou. JBS. A gente surfou JBS, aí, cara, a gente, né, reduziu exposição agora no final do ano passado, e aí estopei tudo agora. E aí, quem que a gente já tinha entrado? Embraer, voando. Então, a gente tem feito uma rotação, cara, muito bem feita das exportadoras para maximizar o fluxo. Então, JBS, para mim, não desconfigurou o viés positivo, mas ela perdeu o momento. E perdeu um momento com esse cara aqui, né, com os principais catalisadores dela, voando. Então, o milho voando é ruim, o gado voando é ruim.
tá? Olha o gado brasileiro. Pelo amor de Deus, tá? Nas máximas. O gado norte-americano voando nas máximas, tá? Então, qual que é a ideia? Eles processam carne. A matéria-prima não para de subir. O preço é constante, ele não pode aumentar muito o preço, senão você arrebenta com a demanda. Cara, a margem comprime. Ou vai alimentar o pintinho lá, tadinho. Pô, o milho começou a subir, tu vai pressionar a margem. Então, mesmo que venha um bom resultado agora, lembre-se que a gente está olhando para o futuro. É old news. O futuro não é mais o que vai vir agora no quarto tri, o futuro é diferente. Então, mesmo que venha um print bom agora, beleza, já foi precificado. O que eu estou precificando? Piora de margem, Sim, tá? Mas, cara, eu não estou chutando o JBS. Se romper 36,5, eu vou voltar a comprar isso aqui, sim. tá? Até estava observando o fluxo por corretora e a gente vê, a gente vê tanto na ponta vendedora desovando é gringo, como na ponta compradora também é gringo, né? Então, a gente não vê aquela troca de posição de Uhum. institucional para varejo, né? A gente está vendo uma troca até É. que duas pontas institucionais, né? Ah, meu amigo, cara, varejo não, é só venda, né? Não, na verdade, varejo eu não estou acompanhando, mas o fluxo local é só resgate ainda, né? Os fluxos É, de de FIA. institucional, FIA, é só resgate, É. tá? Então, cara, por enquanto, a gente não considera o fluxo brasileiro, tá? Por isso que é importante vocês tomarem muito cuidado com os small caps. Foquem em ativos de alta liquidez, tá? Show. Vitão, 5 e 7. Acho que se Bora. não tem mais colocações, acho que era isso, tá? Te agradecer mais uma Tem vez. mais. Uhum, Maravilha. Acho que foi, como eu comentei já, acho que foi uma explanação muito boa, tanto na parte da manhã ali com a mesa, agora de tarde, né, aberto para os clientes uhum. aqui do escritório. Se eles tiverem alguma dúvida, a mesa está à disposição para a gente trocar ideia, fazer manejo de carteira se for necessário. E é isso, a gente se vê semana que vem mais uma vez com uma atualização de mercado. Show de bola, pessoal. Tamo aí, quarta-feira. Quarta-feira é você? Você de novo ou vai viajar? Eu de novo, chega de viagem. Tá bom, então. Pessoal, brigadão. Até quarta-feira. Bom final de semana aí, até o resto da semana. E contem com a gente. A gente tá sempre aí com a mesa da Avel, né? Mesa ainda é É número isso um, aí. né? Vamos ver se é É. Temos 12 meses de número um aí. muito bom. Cara, você sabe que é difícil, né? A pressão quando você é número um, cara, É, só aumenta. é aquilo que falo, né? Se manter no topo é mais difícil que chegar no topo, né? Exato, exato. E que o pessoal número um, às vezes, tá, cara, missão cumprida, aí dá aquela baixada de guarda. É. Não abaixem a guarda, hein? Então tá. Valeu, Vitão. Sem palavras aí mais Valeu. uma vez. A gente se vê semana que vem. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.